Montar uma carteira de investimento com mais de 700 ativos diversificados entre classes, países e segmentos com apenas 5 ETFs. É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Vem comigo! Fala pessoal, eu sou o Wendel Nunes, esse é o Simplifica, o canal que te ajuda na relação família, trabalho, tempo e dinheiro. E se é a sua primeira vez por aqui, fica até o final, inscreva-se aqui se você curtiu o nosso conteúdo. Eu vou ficar muito feliz em te ver por aqui mais vezes. Se você já é um simplificado, não se esqueça de ativar as notificações para que você seja avisado dos próximos vídeos. Se você não sabe bem o que é um ETF, eu no vídeo anterior falei tudo sobre esse ativo, sobre como ele surgiu, das principais vantagens e desvantagens. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira ver ou quem já viu quiser se lembrar. Nesse vídeo eu selecionei 5 ETFs que permitem montar uma carteira de investimento muito diversificada e preparada inclusive para momentos de crise. Antes eu preciso alertar, não é uma recomendação de compra. Os ativos, e eu vou dizer, são ativos que eu gosto, ETFs que eu gosto, e apenas eu estou usando como exemplo didático. Cada ETF da Bolsa Brasileira tem uma sigla, um ticker, que é composto de 4 letras e o número 11. É com essa sigla que as pessoas selecionam o ETF onde desejam comprar ou vender na plataforma, no home broker da corretora. Então, sem mais delongas, vamos falar desses 5 camaradas. BOVA11, ele foi o exemplo no vídeo anterior, mas agora nós vamos entrar nos detalhes. O BOVA11 acompanha o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa Brasileira, que é medido pelo Ibovespa, consequentemente ele é um fundo de índice. Lembrando que o Ibovespa, ou Ibov, ele é uma carteira teórica de ações. E essa carteira ela é reavaliada pela B3 a cada 4 meses, onde são selecionadas empresas que vão participar e o peso de cada uma delas. Só lembrando que a B3 é a empresa que dá o nome e administra a nossa Bolsa de Valores. As empresas que compõem o Ibov juntas representam 85% das negociações da Bolsa e o peso máximo de cada uma é definido pela B3 para compor o Ibov, e nenhuma delas pode passar de 20%. As principais ações do Ibovespa e, consequentemente, do BOVA11 são Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, Ambev, VEG, JBS e Banco do Brasil. E tem mais outras 70 empresas, nenhuma delas com mais de 2% de participação. Devido à grande concentração em Vale e Petrobras, juntas representam mais de 21%. Uma grande oscilação nessas empresas acaba eventualmente dando uma informação distorcida ao mercado. A taxa de administração cobrada pela gestora de fundos BOVA11 é de 0,1 ao ano. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, a cota do BOVA11 está R$ 102. Em relação à rentabilidade, nos últimos 5 anos ele teve um ganho de 76%. Como vocês podem observar no gráfico, houve uma queda brusca por conta da pandemia, ali onde está sinalizado em amarelo, mas gradativamente ele vem se recuperando. Por conta do cenário político e macroeconômico e local, boa parte das ações esse ano estão com a rentabilidade negativa, mas é importante pensar nos investimentos com um horizonte de pelo menos 3 anos, que no longo prazo, comprovadamente, as empresas tendem a se valorizar. SMAL11. O SMAL11 é um ETF que replica o desempenho de uma carteira teórica de Small Caps. Small Caps são empresas com menor número de negócios, de compra e venda diário. Para se ter uma ideia, são feitas cerca de 102.500 negociações diárias do SMAL11, contra cerca de 2 milhões de negociações diárias do BOVA11. Outra característica do SMAL11, aliás, da Small Caps, é o valor das empresas. Embora não exista um consenso entre os especialistas para definir qual o valor de mercado de uma empresa para que ela seja considerada uma Small Caps, a maioria adota uma faixa entre 300 milhões e 2 bilhões de reais. Parece muito, mas a Vale e a Petrobras têm valor de mercado que varia entre 350 e 450 bilhões cada uma delas. No entanto, apesar das Small Caps estarem numa faixa de menor valor de mercado, inclui grandes empresas que fazem parte do nosso dia a dia. Veja alguns exemplos: Companhia Aérea Azul, Marfrig, Sul América Seguros, a Localweb, empresa de tecnologia, a Locamérica, a Gerdau e muitas outras. A taxa de administração desse ETF é de 0,5% ao ano.
A carteira do SMAL 11 ela é bem diversificada em relação aos setores de atuação das empresas e também em quantidade. São cerca de 125 empresas e muitas ainda têm um bom potencial de crescimento. Uma cota do SMAL 11 está na faixa de R$120. Nos últimos 5 anos, ele teve um retorno de 126%, bem maior que o do BOVA11. Por outro lado, mesmo tendo uma boa diversificação de setores, por conter muitas empresas que ainda estão em fase de desenvolvimento e de crescimento, ele sente mais as oscilações de mercado. Então o SMAL 11 ele oscila mais do que o BOVA11. Segura aí, meu amigo, no fim desse vídeo eu vou te falar qual percentual que eu acho ideal ter em cada uma desses ETFs para montar uma carteira de investimento muito tu vai chegar no trampo pagando de Warren Buffett, meu camarada. Segura aí. Terceiro, IVVB11. O ETF IVVB11 ele replica o S&P 500, que é o principal índice da bolsa norte-americana. Nós já falamos deles em outro momento. É um índice amplamente utilizado e é composto por 500 empresas. Uau! E cobre aproximadamente 80% do mercado americano. Ele foi criado em 1957 e a lista das empresas é revisada a cada 3 meses. O IVVB11 ele segue o desempenho de empresas maravilhosas, empresas maiores do mundo, como, por exemplo, Facebook, Microsoft, Apple, Disney, Netflix, Visa e tantas outras. Além de estar investindo em excelentes empresas, investir fora do Brasil ajuda a proteger o teu patrimônio, ainda mais num cenário interno conturbado como geralmente é aqui. Sem falar que investindo em empresas na gringa que são precificadas em dólar, isso vai te ajudar ainda mais numa proteção cambial, porque tadinho do nosso real, né? É uma moeda muito fraca. E olha só, a taxa do IVVB11 de administração também é uma barbada, 0,23 ao ano. Lembrando que essa taxa de administração ela já é descontada na cota, você não precisa se preocupar com isso. Beleza? Agora segura essa. Nos últimos 5 anos, o IVVB11 teve uma incrível valorização de 264%. É o mesmo que dizer que o patrimônio investido há 5 anos atrás, ele multiplicou por 2,6 vezes, quase 3 vezes. É bom, né? Uma cota do IVVB11 está custando cerca hoje de R$270, R$290. O quarto ETF da lista é para dar uma apimentada na carteira. Ele faz parte de uma classe de ativos que tem sido muito falada ultimamente, inclusive apresentando resultados muito expressivos. Eu estou falando das criptomoedas. Hash 11 é um ETF de criptomoedas. Não ter um pouquinho de criptomoedas numa carteira de investimento é correr o risco, um grande risco de ficar de fora do mercado que tem tudo para decolar nos próximos anos. Eu não vou querer ficar de fora. As criptomoedas são moedas digitais protegidas por criptografia, é por isso que elas levam esse nome. A criptografia, assim de uma forma bem simples, são técnicas que têm o objetivo de impedir que dados armazenados ou enviados pela rede de computadores não sejam lidos por outras pessoas, ou seja, são princípios ligados à segurança da informação, que neste caso é pela internet. A criptografia é utilizada em outras tecnologias também. Além disso, as criptomoedas são descentralizadas, ou seja, elas não são controladas por nenhum órgão como o Banco Central, por exemplo. Elas são geradas e armazenadas em um banco de dados chamado blockchain. Entre outros pontos, essa não necessidade de controle de banco, de governo ou qualquer outra entidade regulatória tem feito que muitas pessoas gostem desse tipo de ativo. Afinal, onde um órgão de governo tem um órgão de governo controlando, na maioria das vezes não são as pessoas que têm as melhores vantagens. Para não me alongar muito nesse vídeo, eu não vou entrar aqui em mais detalhes sobre criptomoedas, mas se vocês quiserem, comenta aí que eu posso trazer um vídeo falando só sobre esse assunto, beleza? Comenta aí, galera. Ele segue o índice Nasdaq Crypto Index, que é administrado pela Nasdaq, uma das bolsas de valores norte-americanas, e ele administra uma cesta de criptomoeda relevante. Ao investir no Hash 11, de uma só vez você vai estar investido em 7 tipos de criptomoedas. A maior parte da carteira do Hash 11 está alocada na mais famosa criptomoeda de todas, a Bitcoin.
se for falar de criptomoeda, ou o Bitcoin, se for falar o criptoativo, fale do jeito que você quiser falar. Praticamente 95% está dividido entre Bitcoin e Ethereum, sendo o Bitcoin o maior peso e os últimos 5% dividido em criptomoedas de menor expressão, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Chainlink, entre outras, como você pode ver. Esse ETF foi lançado em abril de 2021 e em novembro apresenta um retorno acumulado de 26%. Quando esse vídeo foi gravado, uma cota do Hash 11 estava custando em torno de R$ 66,00. Depois de assistir esse vídeo, vai lá no Google, digita Hash 11, vê quanto está a cotação e deixa aqui no comentário. Provavelmente já vai estar um preço diferente, porque esse é um mercado que tem grandes oscilações. A Hashdex, como eu já citei, é a gestora desse ETF, cobra uma taxa de administração de 1,3% ao ano. Desde o lançamento, o Hash 11 ocupou as melhores posições entre os ETFs mais negociados na bolsa, atrás apenas dos mais tradicionais BOVA11 e Small 11. Alguns especialistas já falam de criptomoedas como reserva de valor. Isso mesmo, reserva de valor. É o principal objetivo do quinto e último ETF da nossa lista, Gold 11. O Gold 11 foi lançado em 2020 na B3. Ele é o primeiro ETF de ouro. É uma oportunidade de investir em ouro com liquidez, com aporte e um valor acessível para todos os investidores. Historicamente, os investidores buscam ouro para a proteção das suas carteiras. Isso ocorre porque ele é um ativo de valor durável, com grande demanda. Ele vem funcionando como uma reserva de valor ao longo de toda a história da humanidade. Um exemplo prático disso é observado no levantamento feito pelo BTG Pactual durante o ano de 2020. Enquanto grande parte dos ativos despencou durante a crise que nós tivemos, o ouro valorizou 56%, contra aproximadamente 3% do Ibovespa. Como a gente não sabe os momentos que vão vir uma crise, mas provavelmente elas virão, então é sempre importante ter uma parte do patrimônio em ativos mais conservadores, como o ouro, que é uma grande opção. Agora o nosso editor vai colocar aqui na tela uma distribuição para o que eu considero uma excelente carteira de investimento para 2022, mas que está adequada ao meu perfil de risco. É uma distribuição baseada num cenário não muito favorável que estamos passando e ainda vamos atravessar algumas turbulências. Lembrando que teremos eleição presidencial, alguns falam numa potencial crise energética e tem também algumas situações macroeconômicas, como a situação do mercado imobiliário na China, que pode respingar aqui. Mas também tem um lado positivo. Estou otimista com algumas coisas e, por exemplo, a recuperação de muitas empresas brasileiras que ficaram muito afetadas, especialmente as small caps, durante esse período de crise, e que provavelmente podem se recuperar após as eleições e a retomada de verdade da economia. Vale destacar que, apesar de eu ter mencionado que é uma ótima carteira para 2022, eu tranquilamente fico com esses ativos por 5, 10 anos, porque vou estar muito bem diversificado. Esses são ativos descorrelacionados, ou seja, eles não são influenciados pelos mesmos fatores. Eles permitem um equilíbrio na carteira, o que é muito bom, porque não podemos esquecer que o ETF está dentro da classe de renda variável. Meus amigos, todos os ETFs citados podem ser comprados em reais numa corretora. É muito fácil. E digo mais, investir em ETF é fácil. O que é difícil, o que dá trabalho, é compilar essas informações todas para deixar aqui para vocês. Então, pô, se gostou, ajuda, fortalece o canal. Compartilhe esse vídeo com aquele teu amigo que acha que é muito difícil investir. Ative as notificações para eu te ver no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado, eu sou o Wendel Nunes, te vejo no próximo. Valeu!